Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo galáctico, cósmico, dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, episódio 30, olha só! 3 dezenas, que legal! Yes! Onde eu, Henry Chuang, também conhecido como Henry C, e ela, Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, discutimos, conversamos e pensamos um ou mais assuntos de dança. E é isso aí. Tudo bom com você, dona Thalita? Tudo bom comigo? Eu tava pensando agora, né? Veio agora na minha mente. Certo. Que você fala que você é o Henry Chuang, também conhecido como Henry C, que eu sou Thalita Leme Chuang, conhecida também como Thalita LC, mas eu posso ter minha versão americanizada. Thalita LC. Thalita LC. Thalita. Ok. Thalita LC, que tal? Certo. Pode ser também. Ah, eu Porque tô o meu bem, nome é graças Henry, a Deus. né? Então já Henry. é bem americano. Já, Mas então. cada professor e cada pessoa fala o teu nome de um jeito. É. Então a Valéria Canobrave, Sim. né, professora, mestra de dança, foi coordenadora do curso De né, dança de dança da Henry. em Morumbi e tal, do curso de ensino superior. Ela chamava você, ela falava o quê? Henri, né? Sim. Henri. Às vezes o Henrique também me chamava. De assim. Henri? É Isso. verdade, o Henrique Schuller também, às vezes. Sim, sim. Te chama de Henri. Aí o Henri. Versão Então, francesa. Versão francesa. Harry Chuang. Harry Chung. Eu tô bem, graças a Deus. Eu Isso aí. espero que você que está aí do outro lado nos ouvindo ou quem sabe nos vendo esteja bem Yes. também. Deu uma mudada aqui no tempo em São Paulo, uma Sim. esfriadinha de leves. Bem gostoso, bem bom. Bem gostoso, é A bom. gente gosta. A gente gosta, ajuda a dormir melhor, porque dormir no calor é uma labuta. Sim. Mas dormir com friozinho é gostoso. Sim, Difícil sim. acordar. Mas tô bem, você tá bem? Tô bem, graças a Deus, A tamo gente, aí. tamo aí. Ontem foi um dia de grande labuta e trabalho Sim. corporal, físico, de dança. Rolou aí umas dores, né? Ah, faz Precisou parte. passar uma arnica ali de noite Sim, para os mas é músculos bom. darem uma relaxada. Isso aí. Eu tô com um pouco de dores musculares, eu trabalhei menos tempo, mas eu venho trabalhando todo dia, então Dá tem um- umas dorzinhas, um incômodozinho aqui ou ali, mas tamo aí. Já foi uma coisa que a gente falou ontem à noite, né? De que acho que é impossível para o ser humano viver sem nenhum ponto de dor, nenhum nódulo ali, né? no Alguma músculo, coisinha. nenhuma tensão. Você pode até estar às vezes super bem, que nem desnecessária. às vezes eu tô super bem, sem dor alguma. Quando mas você quando sai come- do terapeuta também corporal, né? ou Fez mesmo uma quando você tá um manipulação, tempo uma sem massagem. fazer. Exato, ou mesmo quando você tá sem um tempo. Sem um tempo não, um tempo sem. Um tempo sem fazer trabalhos mais assim, pesados, dinâmicos. Uhum. Mas quando começa a fazer, tipo, é inevitável uma inflamação. O problema é a inflamação crônica. Sim. Mas o corpo, a inflamação faz parte, né? Sim, Da do existência, processo. do processo todo. Inflama e desinflama e fica bem. O Sim. problema é ser crônica. Então, quando a gente está em trabalho contínuo e constante, numa pegada mais pesada, assim, ficar sem nenhuma dorzinha incômoda é quase que lenda, né? E mesmo para quem não tá fazendo um trabalho de corpo, muitas vezes tem problemas posturais e mesmo Sim. pequenas tensões do dia a dia, né? Sim, Se sim. não tem muito cuidado, acaba tendo também, cara, Exato. essas coisas. Quando a pessoa fala, não, mas eu nunca tenho nada, você vai ver o tipo de prática que ela faz é muito mais sussa. Ah, mas a sua prática é mais sussa, né? Mas mesmo que a pessoa fale e diga que não tem nada, eu acho difícil não ter. Real, oficial. Se cavar Acho que fundo ali na acho que se pessoa, for na mexer, pele, se nos for, músculos. for ajustar, for mexer alguma coisa, eu acho Vai que ver. encontra, entendeu? Talvez é aquilo que a gente falou, tem ciclos e ciclos e momentos. Talvez em algum momento da vida realmente, opa, nesse momento, por um
período assim Mas eu acho difícil. Por a não isso ser que você esteja constantemente recebendo uma intervenção, uma manipulação, fazendo também, né? Uma essas práticas. automanipulação. Exato, práticas que ajudam a restaurar e constantemente fazendo. Porque Exato. a vida exige. Eu acho que é difícil. Por isso que a prática, né, o que eu ia falar, por isso que a prática de restauração que eu tanto falo é tão necessária, minha gente dançante. Sim. E é isso, então tamo bem, tamo aqui, Isso firmes aí. e fortes, e vamos que vamos. Vamos que vamos então, Yes. pro nosso papo de hoje. Papo de hoje. Que a gente começou assim já, mas estamos indo. Tamo indo. O que eu pensei pra gente conversar um pouquinho hoje é falar sobre filmes que tem dança. Filmes que tem dança. Pode ser um filme assim que é todo de dança, Tá. e aí pode incluir musicais, etc, musicais dançados, musicais que tem alguma parte de dança, ou filmes que não são de dança, mas que teve tem uma alguma dança, alguma cena. cena de dança que foi muito marcante. Entendi. Entendeu? E na minha cabeça já vem a primeira aqui, que é o do Coringa, né? O mais recente com o Joaquim Fênix, ou sim. Joaquim Fênix, já que hoje a gente tá fazendo as pronúncias, né, Diferenciadas. né? Enfim, mas o Coringa, né, o mais novo Coringa com ele, que tem algumas cenas em que ele, né, se movimenta, é uma dança, né? O legal desse filme é que o ápice, né, quando ele se vê ou se sente, se encontra em plenitude daquilo que ele quer fazer, E enfim, ser, né? ainda que seja... Eu não acho que o filme levante a bandeira de que a pessoa é 100% fruto do meio. Nem que 100% resultado da sopa genética. Certo. Apesar de algumas pessoas lerem o filme de forma tendenciosa, seja para um lado, seja para o outro, eu imagino, o filme pra mim me mostra um amálgama, um resultado das duas coisas. Bom, né, da soma daquilo que vem na genética, da soma do ambiente, né? Ele não é só um construto social. Mas aí o legal é que quando ele chega no ápice daquilo que ele quer ser, da liberdade dele, ele sempre dança. Então os momentos de dança foram momentos em que ele se sentiu pleno. Aí ele faz a dança dele, ele faz, né? Mais de uma vez acontece, né? Sim. Que ele se encontra, ele dança. E isso é maravilhoso, porque o movimento tem essa coisa, né? De quando a gente se movimenta... E a gente chegou no máximo, ele expressa né? essa completude do ser. Exato, Né? então é bem interessante. Então, muito bom. Não é um filme de dança, mas a dança tem um papel, ao meu ver, crucial. Sim. Maravilhoso. Expressa de maneira muito forte, né? Sim, Coringa é bem bom. Tem muitos filmes, nossa, eu poderia assim simplesmente descer, catar todos os meus DVDs e Blu-rays, né, os nossos, de filmes de dança musicais, e começar, esse filme, pra não esquecer nenhum nome, nenhum título, né? Sim, mas vamos vamos nesse exercício de memória memória. E também daquilo que tá mais presente hoje, né, no dia de hoje, porque a gente sabe que todas essas coisas também vão transitando, né? Não é que só porque a gente lembrou hoje que são realmente os tops, os mais. E de repente esquecemos um super incrível filme e deixamos Mas de lado, é mais uma lá. questão desse contexto atual, do que a gente está vivendo também, do que fica na nossa memória. É interessante quando você falou não só filmes musicais e filmes que são todo de dança, mas filmes que tem alguma cena icônica, me fez lembrar do Curtindo a Vida Doidado, que é um filme antigo. Nossa. Mas veio na hora, tanto as danças, enquanto ele tá se preparando pra ir buscar namorada na escola e fazer aquela cena bizarra lá de mentira com o diretor e tal, se fingir de pai dela e tudo. Com o carro do pai do amigo dele e tal. Mas ele faz uma dança, faz o cabelinho ali de punk rock, tá cantando, dançando. E, enfim, tem esse momento de dança dele que é bem divertido. Mas também a hora do twist and shout, né? Que ele tá cantando ali naquela... Tá tendo uma espécie de passeata, tá? Não sei se é 4 de julho ou não tenho certeza agora. Mas assim, uma galera começa a dançar, descer as escadarias, fazendo uma dança, cantando twist and shout, fazendo toda uma dança. E é muito icônica essa cena. E é um filme antigo, como eu disse, mas fez parte da minha infância. Qual que era o nome do ator? Matthew Broderick. Ah, sim, o Matthew E aí faz parte da minha vida esse filme. Sendo ele legal, sendo ele chato, sendo ele clichê, whatever. É muito... ficou muito gravado. E é muito icônico, a galera fazendo a dancinha e descendo. Sim. E quantos outros filmes fizeram... como é que a gente fala?
referência a esse filme, ou paródias em relação a tanto filmes quanto seriados de televisão, paródias dessa cena em específico. Então é uma cena icônica da dança. Porque assim, tô curtindo a vida doidada. E o ápice da curtição, mano, vamos dançar e vamos cantar. E vamos gritar de alegria, na verdade. Twist and shout. Então, é bem legal. Acho icônico, Bacana, assim. muito bom. É muito divertidíssimo. bom. Outra coisa que tem, né, que habita assim bastante na minha cabeça de um outro filme, que é o do Pequena Sereia. E não só no aspecto... Do desenho animado. Do desenho animado. Mas não só pelo aspecto dos animais todos estarem rebolando e se chacoalhando e dançando, né? No Cantando. Under the Sea, Isso. aqui no mar. Exato. Ok. Isso, mas também por causa do que a gente assistiu depois num dos making-offs, né, desses especiais que tem, falando de que foram realmente, não só a parte da dança, mas muitas das movimentações dos animais foram trazidos por uma coreógrafa, né, uma diretora do movimento. Sim. E que o estudo todo foi feito por bailarinos, né, e foi representado por bailarinos. Como é que bailarinos incorporam o movimento do animal? Então o bailarino relendo o movimento do animal para levar um lugar mais para a dança. Porque esses animais, eles se movem como animais, mas ligeiramente como humanos também, né? Porque eles os personagens da Disney têm um pouco disso, Sim, levemente humanizados, sempre. Então eu achei muito interessante esse trabalho que tem no Pequena Sereia, né? Tanto que quando fizeram, aí não é Pequena Sereia, mas no caso do Rei Leão, que também tem cenas de dança, principalmente quando ele fala aquele... Eu não lembro o nome da música. I Just Can't Wait to Be King, né? Eu não lembro como foi em português isso. Mas a ideia de que eu quero ser rei, né? Que ele mal pode esperar pra ser Exato, rei, né? e aí tem toda uma cena colorida tal, até que lembro tapeçarias afros e tal, assim, tipo de estética. Mas quando fizeram o filme, né, o live action do Rei Leão, eles tentaram manter, né, buscar assim, uma fidedignidade, acho que sim, né? Serem fidedignos, fiéis, vai. Fiéis ao movimento do animal como é. E aí você vê que é mais limitado, entendeu? O Timão não é aquela coisa expansiva porque... como é que é? O suricata não é expansivo, né? Ele é expressivo, mas a mãozinha tá sempre próxima do corpo e tal. Então é interessante porque justamente nas animações, ainda que os animadores tenham pesquisado o movimento dos animais, estudado como os animais se comportam, tem esse elemento humano. E aí é interessante porque em Pequena Sereia, de fato, esse elemento humano foi trazido a partir da leitura de bailarinos e dessa diretora do movimento sobre os animais. Então, houve uma pesquisa de como o animal se mexe. Ok, o animal se mexe assim. E como seria esse se mexer, esse jeito de se mexer de uma forma mais humana? Seria assado. E aí isso é que entrou pro desenho. Isso é bem legal. Sim. E aí me fez lembrar que recentemente a gente está assistindo aqui em família os desenhos da Disney tudo, né? Sim, tudo aos sim. domingos, domingo Disney, assim. Domingo Disney, sim. E aí a gente recentemente reassistiu, na verdade, depois de muitos anos, o Fantasia, o primeiro Fantasia. Que é super antigo, né? De quando que ele é? Não lembro se ele é da década de 40 ou 50, já me falha a memória. Já não me lembro de quando é a data exata de lançamento desse desenho. Mas ele é um desenho todo musical, no sentido de que ele é música, e é música instrumental, né? E vai tendo uma contação, né? Primeiro uma contação abstrata, né? Do movimento das notas, então uma percepção uma só, né? Uma representação da percepção. Isso, uma representação abstrata da percepção do ato de escutar, né? Do ato de ouvir e de como as notas tocam e vibram nos seus instrumentos, etc. Depois ele passa para alguns desenhos com base nas estações, né? E é bem legal, porque são as estações do ano com a suíte do Quebra-Nós, ou seja, aquelas músicas que ficaram conhecidas como suíte Quebra-Nós, né? O Quebra-Nós all the best, digamos assim, né? Os melhores, né? Os melhores do Quebra-Nós, as melhores partes do Quebra-Nós, do balé Quebra-Nós de Tchaikovsky. E aí eles fizeram uma animação do tipo... as estações do ano. E essas danças sempre... Também assisti quando eu era bem pequena e reassisti de criança. Sempre falaram comigo, né? Eu gosto muito das fadinhas, né? As fadinhas da primavera, né? Mas assim, ficou muito gravado na minha cabeça. Os cogumelos, que na verdade representam o chá chinês. Então aquela dancinha de ficar se chacoalhando e pulando e pulando e pulando. E essa imagem é muito forte pra mim. E a peixinha no fundo do mar, que é a música, é o Café da Arábia, na verdade. Mas eles fizeram, porque tem uma imagem mesmo aquosa, de tecido. Sim. E eles fizeram as caudas como que tecidos, e elas assim, numa dança super sensual.
Acho maravilhoso. Daí mais pra frente tem toda a parte da Sagração da Primavera. Tem as danças das vassouras, né? Do Sim. Aprendiz de Feiticeiro, Sim, muito bom. do Mickey. Um Que é dos meus incrível, favoritos. que é um dos seus favoritos, então aquela coisa de jogar água, uma coisa meio Pina Bausch esse momento. Pra mim é muito Pina Bausch. Porque é uma coisa do cotidiano, um Sim, movimento de... dança teatro. É muito dança teatro esse, porque ele vai... Ele coordenando como maestro e elas naquele ele movimento... ensinando e trazendo esse Exato. movimento E o pra movimento do vassoura. cotidiano, que é bem típico da Pina Bausch. Sim. Pegar os baldes, encher os baldes, jogar água. E como esse simples gesto de ir até o poço, encher os baldes de água com um balde em cada mão, levar até um outro lugar e despejar a água, como é esse gesto extremamente simples do cotidiano, até certa forma... bucólico, né? Uma coisa assim de pessoas que vivem no campo, né? Ou vivem no campo e pegarem água dessa forma, né? Até hoje, pessoas que fazem isso, se torna uma super dança. E aí quando junta os bailarinos, né? Que quando entra o corpo de baile, que são várias inteiro vassouras. fazendo isso. Fazendo com E aí, como a música vai crescendo e é uma dramaturgia da repetição. É a repetição ininterrupta, literalmente, né? Repetição ininterrupta chega a ser redundante, mas é o fato que não acaba. E como isso comunica? Eu faço esse gesto do cotidiano e não paro, e não paro, e não paro. E cada vez mais pessoas, no caso vassouras, fazendo esse mesmo gesto, e a música vai crescendo e a gente vai afundando, porque a água vai subindo. Então é maravilhoso, de repente basta, né? Basta. E aí, então é maravilhoso, super dança teatro. Aí vem toda a Sagração da Primavera, que é extremamente significativa para a dança ocidental, cênica, que é justamente essa Stravinsky ter criado esse tipo de coisa, totalmente fora da casinha nos tempos dele, e desculpa, eu ainda acho bastante fora da casinha nos nossos tempos, sim. Anos e anos e décadas ele continua depois. Sendo uma música ligeiramente perturbada, né? Um pouco fora isso, do... aquilo que desejou. Então assim, a proposta do Stravinsky causou pra caramba na época, a proposta do Nijinsky que causou também, né, andar com os pés no paralelo, coisa que não era admitida no balé clássico. O balé clássico ele é todo virado pra fora, que a gente chama de rotação externa, dehors, porque é uma forma de ter respeito ao rei, né? Ao rei, você nunca dá as costas pro rei, então você tem essa abertura, né, da pelve, dos pés, como uma maneira de mostrar reverência e respeito ao rei dentro dessa estética, dentro dessa construção da corte francesa, principalmente, mas das cortes europeias como um todo, enfim. E aí vira esses pés pra dentro, põe essa música, e aí a releitura Disney era tipo, não, a criação do mundo, né? Um lugar do ritual mais profundo, e aí dos dinossauros, eu acho incrível. Mas aí depois vem toda a cena, né, do Olimpo e aquelas danças dos Pégasos, né? O Pégasus mãe, o Pégasus pai, né? E os filhotes, assim, os pais, principalmente, ela linda, né? Um Pégasus branco, assim, a fêmea, e o macho, um Pégasus branco, fazendo uma dança, entrando na água, e depois todas as danças dos centauros, e os sátiros, e os cupidos, e toda aquela coisa, e aquele pisar nas uvas para fazer o vinho. Gente, tudo aquilo é demais, é maravilhoso. E aí termina com a Dança das Horas, que faz parte, né, de uma ópera e de uma balé também. E aí com elefoas, hipopótamos, jacarés e avestruzes dançando na sapatilha de ponta. É tipo assim, all the best, é perfeito, é sensacional essa cena, é pura dança. E eu lembro que isso ocupou meu imaginário de tal forma que eu dançava, colocava o CD de fantasia quando eu era criança e dançava. Às vezes eu dançava aqueles personagens, às vezes eu criava outros personagens dentro de uma estética parecida e dançava aquilo. Algumas músicas me causavam até medo, é fantástico. E aí depois cai naquele monte, né, do horror, né, de um Halloween, de outras culturas, né, que seria o nosso Halloween de outras culturas. É a noite de Walpurgis. Exato, então nascendo, né, os demônios saindo e fazendo seus... rituais, as suas danças, e de repente vem o sol da manhã, e aí vem a música, né, da... Nossa! Ai, fugiu! Qual é o nome? Da Maria! Qual que é?
Não é Ave Maria? Isso, Ave Maria. Da Maria. Da Maria. Ave Maria. Aí vem Ave Maria e maravilhoso. Aí vem uma calmaria, assim. Quer dizer, é basicamente... E o que eu acho fantástico desse desenho é que ele é todo instrumental. Ele não é música cantada. Porque os desenhos da Disney todos são musicais e todos são cantados. Tem um número de canto, tem um número de dança, tem um jazz. É musical, por isso que eu acho que é tão... prazeroso e até quase que automático ele ir pro palco, né? Porque muitos desses desenhos se tornaram realmente musicais de Broadway, ou, né, enfim, ou na região de Londres, tal, também tem toda uma produção de musicais. Mas esse não, ele é todo instrumental e ele é maravilhoso. Então me fez lembrar, esse é um outro que me veio à mente, assim, e vale muito a pena. Talvez você fale, nossa, mas música, e é música clássica, erudita, né? Ai, que canseira, ai meu Deus. Mas é maravilhoso. E aí tem um outro fantasia que a gente tem que rever também, sim, que é o 2000, e aí vai vir com uma outra estética, uma outra vibe, outras coisas aparecem também. Entra também o Rhapsody in Blues, que é um dos meus favoritos desse que é muito legal. É muito bom. Mas enfim, ok. Vamos tentar pegar uma referência aí com mais seres humanos aí no meio, sim, porque a gente já foi... Não, a gente já pontuou que desenhos tem. Desenhos tem. A gente poderia ficar só falando dos desenhos Disney, sim, e dos números de dança, a gente já chegou a gente falou. Exato, comentou bastante sobre isso. Sobre Disney, jazz, né? Exato. O ingrediente secreto aí. Da Disney, que é o jazz. Que é o jazz, né? Que é essa mistura toda com dança e com música. Ok. Ok, uma mais dançada. Eu falo? Okay. Porque eu acabei de falar. Um que eu achei muito divertido de ver. Eu acho divertido, é que é muito interessante. Ele tem alguns aspectos que me chamam a atenção, mas tem aspectos que eu acho muito esquisito e eu estranho bastante. Mas um que você me apresentou que foi o Cats. Cats, sim. Aí é um musical mesmo. Sim, e é basicamente dançado. É um musical dançado do Andrew Lloyd Webber. E é feito pra isso, pra dançar e cantar. E é isso. Conte-me mais. Enfim, tem algumas coisas que eu acho muito interessantes, tanto musicalmente quanto da parte dançada. E tem coisas que eu acho esquisitíssimas, porque o Andrew Lloyd Webber é tipo malucão também. É muito difícil achar uma obra dele que você não fale uma coisa... Em algum momento você fala, nossa, incrível! Em algum momento você fala, mas what the fuck? Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu? Que nem Jesus Cristo Superstar... Exato. Né? Tem umas coisas, o Fantasma da Ópera. E não é só uma questão da história, né? Da história em si, não. Às vezes são notas musicais, você fala, nossa, muita estranheza nessa nota musical. Sim. Que estranha essa melodia, essa cadência aí de notas. Sim. E fica assim, né? Você fica... Dá uma fechadinha assim no olho. O que é isso? O que eu acabei de ouvir, né? Sim. O legal de Cats é que tem no musical do palco, tá? Sim. O que tem de interessante é que, sei lá, tem a história, mas em vez de eles encavalarem uma música depois da outra, tem momentos de pausa que não acontece nada. O que acontece é tipo, o gato olha pro lado, o gato olha pro outro e sai correndo e muda de lado. Porque gato é assim. Então é muito legal esse fluxo que tem umas coisas, uns cortes bruscos no meio. Porque normalmente assim você vai tendo a linha, vai indo no contínuo, aí entra essa música, entra uma música que tem um pouco de fala, aí vem a próxima música. Musical cena, normalmente é assim. Aí tem essa cena, aí vem essa música e vai. Não, quer dizer assim, tem essa música. Aí vem uma cena e para, não acontece nada. Fica uns barulhinhos, uns gatos correndo e olhando pro lado e pro outro. Mas é porque gato age dessa forma. Eu achei demais isso ter sido incorporado na maneira como a coisa foi construída. E é basicamente, olha pra cada uma choradinha, entendeu? Porque gatos são assim, eles estão ali num diálogo com você. Ou fazendo alguma atividade, depois eles param. Olha. Mexe. E aí eles engatam em outra situação. Sim. Eles fazem pausas. Sim. Então, tem isso no musical. O que eu gosto bastante, que eu acho incrível desse trabalho todo do Cats, é como eles incorporaram, tanto na música quanto na dança, a personalidade de cada gato. Sim. E a possibilidade de ir a virtuose bem extrema, assim, e ainda tendo a ver com o personagem. Acho que isso é muito legal. Que nem sempre acontece. Às vezes tem principalmente dessas que são de danças, né? Tem um momento de dança que é pura dança, que é só pra mostrar que o bailarino arrasa. Mas não faz sentido nenhum no contexto. Se você parar pra olhar, você fala, tá, mas por que essa pessoa parou e começou a arrasar? Não faz sentido nenhum, mas é só pra mostrar que o bailarino tem habilidade, a bailarina tem essa habilidade. Mas no Cats eu achei que, as coisas meio que fizeram sentido, sabe? Sim. Porque tem a própria história apresenta esse lugar de que cada um tem que mostrar, né? Tem que trazer o seu tchan. Mas ainda assim tem composês legais, tem números assim de grupos e tem momentos que
vem essa virtuose e ela vem com a roupagem do personagem. E eu acho que isso que é bem interessante, que eu acho bem bacana, assim. Tem filmes musicais que a ênfase tá, na verdade, no canto e na música, e a dança aparece de forma pontual. Sim. Eu acho que é o caso, por exemplo, de Mamma Mia. Né? Tem um momento que eles dançam e tal. La La Land tem um pouco mais de dança até, mas ainda o foco principal é o canto e, na verdade, a história daquilo. Porque se trata de uma atriz e de um músico. Mas tem musicais que não, que o elemento dança é extremamente forte, como é o caso de West Side Story, que em português ficou Amor Sublime Amor. Já chegou a ser encenado nos palcos brasileiros e tem o filme. E é brilhante. A dança ela é elemento, assim, sine qua non. Tem uns que são bem mets, tipo Grease, entendeu? Que é muito legal, as cenas de dança. Tem outros que eles não são tão cantados, mas a dança é importante. Por exemplo, como Footloose, ou mesmo Flashdance. Não é tem, tipo, canto e uma história, mas assim... porque o assunto é dança, né? No West Side Story, o assunto, assim, tem o baile, ok? Que nem Grease também tem o baile. E nos bailes, a dança é importante. Então, no Grease tem um baile competitivo. E no West Side Story tem um momento de encontro, que acontece nos bailes. E os bailes, esses são extremamente importantes. Mas as danças acontecem em outros momentos. No caso de Flashdance de Footloose, não, ou Dirty Dance, não é canto, uma história, não, é sobre dança. A Flashdance ela queria ser bailarina, no Footloose é uma galera que dançava no bar, o Dirty Dance, ela foi pra férias, e aí tinha uma galera que dançava, ela queria aprender e tal, não sei das coisas. Então o elemento dança faz parte da história, não como, agora estamos felizes, estamos dançando, está acontecendo isso na minha vida. Não, é porque se trata de dança mesmo. Eu queria aprender essa dança, a galera dançava aquela dança. E aí tem tantos outros, né? Eu lembro tem toda aquela sequência do Se Ela Dança Eu Danço lá. Se Ela Dança Eu Danço, com os hip hop da vida. Os hip hop misturado com os balé, que aí depois vê os contemporâneos também. Exato. Tem coisas. Um antigo que é o Vem Dançar Comigo. Tem um. Aí tem o 2, o primeiro que eu assisti foi o Vem Dançar Comigo, que eu acho que é o 2, se não me falha a memória, que é com flamenco. E foi a primeira vez que eu vi essa coisa do flamenco e tal. E aí depois eles vão pra uma dança de salão mais latina, digamos assim. Mas eu lembro que eu fiquei encantada com esse filme por causa do elemento flamenco e por causa do elemento da dança cigana que aparece, né? E aí os outros já voltou pra dança de salão comum, tá? Os outros vêm dançar comigo. Mas tem um que tem essa temática mais de flamenco, mais da dança cigana. E eu assisti quando criança também, assim, sabe? E isso gravou também essa coisa do latino. E também ficou bem gravado em mim. É bem legal, filmes de dança. Além de todos os outros musicais. A gente pode pegar todos os do Fred Astaire, todos os do Gene Kelly. Aí vem também uma pá de coisas bem legais. Bastante coisa legal também, né? Tanto que o La La Land, ele tem uma pegada, na verdade, até de homenagem a vários. Sim, ele faz várias homenagens, tem vários momentos de referência. Musicais e tal. Tem mesmo. Mas sabe o que eu lembrei também, um outro filme, assim, que eu acho divertidíssimo, que tem uma cena de dança que, assim, pra mim é memorável. Que é As Branquelas. Ah, sim. As Branquelas, porque tem toda aquela tiração de sarro, né? De que são dois negros lá, né? Vestidos disfarçados de branquelas, e aí faz aquele pacto de que aquelas duas caras feias deles com aquela máscara realmente era exatamente igual as duas loirinhas lindas e bonitinhas lá. E aí tem um momento que eles estão na balada, aí rola todo primeiro aquele trash talk, né, que ele fala mal daqui, fala mal da mãe, que não sei o que lá, né, toda aquela zoação. Aí depois vem a dança. Aí eles, né, não, segura a bolsa aqui, porque a trupe delas, né, supostamente dessas amigas, tipo, supostamente perderam, né, na batalha da dança, e eram umas dancinhas bem engraçadinhas. Aí os dois, porque são dois negões, entram e começam a fazer uns breakdance, né, começam a girar na cabeça, É demais, isso aí pra mim é... Exato, entra pra quebrar qualquer tipo de padrão, tem essa coisa da dança, bem divertidíssimo. E que eu acho muito legal, porque ele brinca, esse filme todo ele brinca com estereótipos, né, brinca com o do machão lá, do jogador de bola, que é todo, né, que um tá disfarçado, que é o Terry Crews, né, que faz também. E aí o outro vai, pega a identidade dele, meio que finge que é ele e tal. Tem todas essas brincadeiras, mas esse lugar da dança também, né, de que é uma coisa... mais bonitinha, assim, as meninas fazendo as dancinhas, mas aí os caras, né, fazendo... Mas eles são branquelas agora. Exato. Então eu acho bem divertido. É icônica, é uma cena bem icônica hoje, né? Já se passaram
E até mais anos pra pra frente, ser quando eles considerado fizeram aqueles Espartalhões, que é aquela zoeira, né, do filme de zoeira em relação ao os os 300. né, de Esparta, que é o filme com Gerard Butler. Mas quando eles fizeram esses Espartalhões, aí tem um momento que seria a batalha, né, no filme do 300 seria a batalha, o confronto, só que eles fizeram tipo batalha de dança, e tem um Sim. momento do trash talking que é tipo nessa pegada das branquelas, sabe, de falar mal e tudo. Sim, Assim. sim. Mas o que eu acho engraçado também nisso tudo é todo esse trabalho corporal também, porque eles fizeram toda Sim. uma encenação de tipo, primeiro colocar as roupas das meninas, então eles ficavam tudo meio travadinho, assim, meio apertado, porque rasgava a roupa, isso e aquilo, né? Então tem todo um trabalho bem interessante de movimento É também. divertido. E eles fingindo ser moças, né? Jogando cabelo, e assoprando, né? A franja que cai na cara e tudo. É ótimo. Então essas coisas todas, eu acho que fica, assim, né? É bem legal esse tipo Uhum. de coisa, quando entra esse elemento dança, né? Sim. Eu fiquei lembrando, às vezes a dança ela também vem com uma roupagem diferente ou a outra coisa vem com uma roupagem de dança. Acho que, por exemplo, no Zorro, a lenda do Zorro. As cenas de luta, sei lá, a primeira vez que ele luta com a Catherine Zeta-Jones é basicamente uma dança. Então Sim. você não sabe se é a luta que recebeu a roupagem da dança ou se é a dança que recebeu a roupagem da luta, mas fica uma coisa legal, porque gira a capa pra cá, e vai não sei o que, e corre pra lá, cai uma coisa, joga o cabelo, e vira não sei das quantas. E isso é bem legal também, porque Sim. tem essa questão do movimento, né, que acaba virando praticamente um balé. As lutas têm disso, né? Sim, Por sim. exemplo, filmes de luta, que nem O Tigre e o Dragão, ou mesmo o Clã das Adagas Voadoras. Além das cenas de dança que tem mesmo, de dança chinesa que tem, Sim. as lutas, né? Aí vai pro bambuzal, aí balança pra cá, voa e desce, faz assim, sobe sei lá, as mangas, eleva. É uma super dança também, e é gostoso. Também Sim, tem esse sim. lugar de Muito bom também. esses filmes assim, né? Porque Sim. tem uns mais, ok, porrada, sei lá, Bruce Lee. Tem a coreografia da luta. coreografia Mas da- você não faz uma referência. A referência à luta é muito mais rápida. Agora, esses que vão pra essa outra estética do Kung Fu, a ligação e a referência com uma dança é muito forte, né? É, bastante. É muito forte. E aí cai uma pétala, sabe? Coisas assim. É bem, bem interessante. Ah, muito bom. O Hero tem uma pegada assim também. Sim, o bem Hero é assim. maravilhoso. É lindo. Primeiro Ele é que uma eu obra acho. de arte. Não, o aquilo, que eu acho né? mais legal no Hero é que cada cena eles estão com kimonos de cor diferente, né? Os É, kimonos, quando cada um vestes. conta a história. Exato, Quando a versão de cada uma pessoa contando vai de uma exato. cor E eu diferente. acho maravilhoso, porque a mocinha, ela uma hora ela aparece com uma coquinha. Não é exatamente. Lembra um kimono, mas não é um kimono, é veste chinesa, que eu não sei Sim. exatamente qual seria o nome pra aquela veste específica. Mas uma hora ela tá de branco, uma hora ela tá de vermelho, uma hora ela tá de verde, uma hora ela tá de azul. Gente, eu adoro, eu quero todos. Eu me imaginei até uma época, antes de conhecer você, que eu acho que se um dia eu for casar, eu tenho que casar com um negócio desses. Essas roupinhas assim. Porque é lindo, é cruzado e sai, não sei o que, e a calça, e tem a capa de cima e meio que se confunde com a boca da calça, e os panos, e é lindo, e olha o cabelo e tal, e as folhas assim, e a música do Tandum de fundo, é ótimo. Lindo, super dançado também, super dança isso. Não é exatamente o filme, mas é uma galera do elenco que fez o Se Ela Dança, Eu Danço. Porque o que acontece? O diretor foi por algumas... não lembro de quantos filmes, acho que a partir do segundo, acho que o primeiro não foi, mas foi o John Chu, que foi o diretor. Ele, junto com o Daniel Cloud, né, o B-Boy Cloud, e mais outros dançarinos... Que é maravilhoso. Exato. Ele e mais alguns desses que participaram, né? Que nem o menino do cabelo encaracolado, que é um dos que mais lembram dos personagens, o Moose, né? Esse menino. Tem uma galera que eles se juntaram e eles fizeram uma web series, que fala, uma né? série Uma de... série, enfim, online, assim, né? Que eles Era fizeram... via YouTube? Era via YouTube. Será que eram hoje... seria o que hoje a gente chama de YouTube Originals, né? Mas que hoje na tem época, várias... Não exato, tinha esse na época nome. não tinha isso. Mas é que hoje séries, web séries, né? Web series lançadas no YouTube chama-se YouTube Originals hoje. Aí, se eu não me engano... Nossa, faz muito tempo já que eu não vejo isso. Mas eu acho que era Legião de Dançarinos Extraordinários, o nome em inglês, né? Legion of Extraordinary Dancers. Aí, acho que era isso. Enfim,
E eles fizeram uma série, não é filme, mas é uma série. E a ideia era de que o superpoder das pessoas era a dança, entendeu? Ele meio eu que acho que você vinha chegou com a a me dança. mostrar Eu te isso. mostrei. É muito divertido, é bem legalzinho. E aí tem episódios que são mais curtos, episódios que são mais longos, alguns de 5, alguns de 10, alguns de 20, entendeu? E tem todo. E aí tem esse lugar de que a dança, né? Enquanto a pessoa dança, ela meio que vai carregando um poderzinho e aí ela solta, né? Que nem preparando um Kamehameha, sei lá, fazendo um Shoryuken, fazendo aquela coreografia pra soltar um Hadouken, entendeu? Fazendo coisas assim. Então teve esse momento aí também, falando de artes marciais de luta, que eu lembrei que tem essa coisa. E eu sempre achava isso muito interessante. Na verdade, eu já imaginava isso antes de aparecer isso na série. Falei, nossa, seria muito legal se tivesse alguma coisa assim. E aí, quando eles fizeram, eu achei sensacional. Falei, nossa, é isso Sim. mesmo, yes, super, né? Mas é muito divertido de assistir, ver essas pessoas com habilidades muito bacanas e únicas de dança e contando uma história, assim, né? Em que os personagens e que o poder deles era essa dança. E cada um de um estilo diferente. Então é bem divertido. Essa de questão ver. de levar para outros lugares. Então, no Sim, caso, sim. seria heróis da dança, né? Sim, sim. Aí me fez lembrar de outras coisas. Me fez lembrar, por exemplo, de filmes de terror de dança. Né? Que tem a dança como parte do elemento do terror. Da Porque coisa às vezes a gente sobrenatural, assim? Ou ou só... não, mas por exemplo, às vezes a gente pensa em filmes de dança, ou eles vão pro romance, Uhum. ou eles vão pra conquista, nessa coisa da Sim. vitória, né, do champion, jornada, né? da jornada do champion, que no caso ela dança muito de romance e da conquista, né? Uhum. Ou é o filme de comédia musical, tal, Uhum. algumas vezes os filmes mais clássicos, mais dramas, mas não, filmes de terror. E aí a gente tem terror psicológico, Cisne Negro, Nossa, super terror. terror Super psicológico, né, Minha esposa me suspense enganou, nunca psicológico. tinha assistido. Eu falei que era um filme de suspense porque pra mim é um suspense psicológico. Ele ficou apavorado. Não, filme de terror isso aí. Filme de terror, filme de suspense psicológico com dança. A dança faz parte da temática. Uhum. E tem um filme de terror que tem duas versões, um da década de 70 e um bem mais recente, chamado Suspiria. E ele é um filme de terror que tem o elemento dança, né? Uhum. Assim, sem estragar muito, mas vai falar sobre um grupo de mulheres, bruxas e tal. E os rituais delas, as coisas delas acontecem em dança, porque elas têm uma companhia de dança, elas têm uma escola de dança, então é uma coisa bem louca, entendeu? Então, veja, gente, tem no Amazon Prime, né, no Prime Video, que é Suspiria, tem as duas versões, se não me falha a memória, a da década de 70 e a mais atual. A mais atual, uma das personagens principais é aquela que faz... esqueci o nome dela, mas ela é incrível. Ela faz a rainha branca de gelo das Crônicas de Nárnia. Sei, e ela já fez vários filmes fez aquele incríveis. também, ela faz a vilã, Sim, né? ela faz a vilã nesse. Vamos falar, temos que falar sobre Kevin, né? Precisamos falar sobre Kevin, o filme é assim mais ou menos, em português não sei como ficou. Sim. We Need to Talk About Kevin. E ela faz também esse filme. Enfim, ela é maravilhosa, me fugiu o nome dela agora, infelizmente. Mas assim, é incrível, porque é dança, e é dança contemporânea. E terror, sangue. Pra quem gosta de filmes de terror, tá, gente? Porque a Mas Thalita é gosta. bem bom, entendeu? É bem bom, a história é bem boa. E ele tem muita coisa do sagrado feminino. Então, pra quem pensa nessa questão da sororidade, né? Que é essa irmandade de mulheres, é bem forte nisso. Essa coisa de irmandade de mulheres. Bem legal, bem bacana. E agora, mas aí pensei, eu me lembrei desses filmes de terror. E nisso que eu lembrei desses filmes de terror, eu fui pra uma outra ponta, que não é exatamente de terror, mas que tem o gótico e o macabro. Que no caso, Família Addams e todas as cenas de baile. Primeiro porque Mortícia e o Gomes estão sempre dançando. Bailando e dançando tango. E Caramia e Moncher e não sei das quantas. E os bailes, né? Todos aqueles seres incríveis dançando e rodando. E o Primo It. Então a Família Addams tem umas cenas de dança muito legais, né? Legal. E faz parte. Quando eles estão felizes, eles fazem bailes, né? Os Addams. Então eu fiquei pensando nisso. Não, isso também é tão legal, tão legal. E aí me fez lembrar de outro filme, que também, que aí talvez seja na vibe do Zorro, e que eu não sei se a dança moldou a ação, ou se a ação, né, no caso do Zorro era a luta, né, moldou a dança, que é Sweeney Todd. Sweeney Todd com o Johnny Depp. Sim. Esse eu tô pra assistir. Que ele é o cara da Eu acho. navalha. Então, mas toda coisa de cortar a garganta, né, pra arrancar as cabeças dela, fazer depois comida, toda aquela cena, my friends, ele com a navalha te corta, é uma dança. Aí você não sabe se a dança moldou o trabalho da navalha, ou o trabalho da navalha virou uma dança, mas é incrível, porque corta aqui, canta e gira com a navalha e vai. Incrível também, uma super cena, assim, maravilhosa, Sim. icônica. Vale a pena você ter assistido.
Você estava falando de filme de terror, eu lembrei do It, porque por causa que eu vi vários gifs daquela dancinha dele fazendo. Gente, total! Como vejo, eu né? havia me esquecido disso, gente. A dancinha do It fazendo a dancinha russa ali, De numa hora que. palhacinho maluco. Exato, de palhaço maluco, que já tá assim, bem avançado, né? Uma cena mais avançada. E que as crianças do tipo assim. What the fuck, entendeu? O que tá acontecendo? Vocês já estão pirando assim com a ideia de que a gente vai se livrar dele. Essa é uma cena icônica também. O It se chacoalhando. Eu ali. nunca vi o filme, mas Assista. eu já vi tanto esse gif que assim. O filme é assim, ó. Minha mãe, ela antes, quando ela era mais enfim, alguns anos atrás, ela curtia muito filme de suspense, respira Thalita e fala com calma. Respira e fala, não, ok. não tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Respirando. Assim, entendeu? Então, ela sempre gostou de suspense. E aí, teve um tempo que ela assistia filmes de terror comigo. Depois ela não quis mais assistir filmes de terror. Porque a maior parte dos filmes de terror começaram a ficar terrores do tipo espirituais, sobrenaturais, e ela não gosta. E aí eu falei, vamos assistir It. Ela falou com receio. Eu falei, não, você vai... Dá pra assistir tranquilo. Porque tem o elemento juvenil, né? Porque são crianças, principalmente o primeiro filme, eles são crianças. Então tem esse elemento do infantil ainda. Falei, você consegue assistir numa boa. Ela assistiu realmente numa boa. Eu acho que você conseguiria assistir numa boa. E é icônica a cena do It lá se chacoalhando na dança rua de palhaço meio russo, assim, chutando. Ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. Ai, adoro. Eu sei que assim, é que essa fórmula, né, a gente tava falando um pouco também da coisa do romance, dessa história do ir lá e conquistar. É uma história que, por um lado, ele fala, né, com todo mundo. Acho que todo mundo tem algum momento da vida que precisa ir lá e vencer alguma coisa, né? Tá participando de algum evento para desenvolver alguma habilidade pessoal ou alguma coisa. E a minha sensação é que quando se trata de danças urbanas, a grande maioria vai para esse lugar. Sim. Por isso que eu gosto tanto das branquelas com a referência da dança, porque ele é uma coisa fora da casinha, né? Sim. Enquanto que eu fico pensando às vezes, pô, e por isso que eu gostei tanto da web-series da Legião dos Dançarinos Extraordinários, porque ele pega essa dança, essa habilidade e coloca e dá uma outra roupagem, faz com outro, Sim. sabe, com outro contexto. Porque ainda que a batalha, né, e o campeonato seja tão presente nas danças urbanas, Sim, e tenha sim. moldado muito essas danças todas, esse grupo que se chamou assim, elas não são só isso. Na verdade, sim. isso não é o principal Não é. delas. Então por que não Exato. colocá-las em outros contextos, Exato, né? porque assim, tem esse, né? Ela dança, eu danço. Tem um que, se eu não me engano, chama You Got Served, é o mais antigo. Tem um outro que é Street Dance, que é de uma Sim. produção britânica, né? Enfim, e tem vários outros e similares. E volta e meia sai um filme assim de Street Dance, aí o pessoal me fala, né? Saiu um filme de Street Dance, você viu? Eu já fico meio assim, entendeu? Vai aquele plot, vai ser né? aquele romance, são de times diferentes, ou é de estilos diferentes. E alguém vai ganhar no final. Aí, tipo, e vai, entendeu? E assim, essa história virou uma história clichê. Sim. Ela não é totalmente real, existe muito Sim, disso. sim. Né? A nossa própria história é meio assim, né? Tu fala, até uma amiga nossa, também artista da dança, Ana Souza, né, Aninha? Ela veio e falou, Thalita, a sua história de amor é do tipo, ela dança, eu danço. Eu falei, pois é. Sim. Exato. A menina das danças mais acadêmicas, o menino Danças urbanas. dos street dance, dos breaking da vida. Exato. Exato. Eu falei, com um toque, né, com um toque, assim, de tempero de drama asiático, assim, né, dos corta-pulso, assim. Problemas familiares. Problemas etc. familiares e tal. Enfim, Aquela coisa toda. Sim. Incrível. Eu fiquei, mas assim, pensando nessa questão de romance, é interessante quando a gente vê filmes de época, como elemento dança, é o momento em que há troca entre o casal. Então você pega Orgulho e Preconceito, muito daquilo que foi, né, dos primeiros momentos de contato, de contato físico se deu ali no baile, entendeu? Aí põe a mão na mão dele, tá? Então não tinha nem encostado. Né? E aí quando chega perto, troca uma palavra, faz uma pergunta, a pessoa responde, aí troca os pares, né? Porque são danças de quase que... Não são quadrilhas, sim. mas tal, né? Danças de grupo, né? Que vai trocando de Sim, par. E aí vem... Então o elemento da dança como seria um momento do romance mesmo, porque não era permitido ter contato físico de outra ordem. Não, na dança é o que você se encosta. De outra ordem você fica nesse canto, o outro nesse canto, conversando de longe. Ou caminhando assim, no jardim, né? Com todo respeito e distanciamento.
E nem era por causa de Covid esse distanciamento. Mas esse elemento de que no momento da dança que acontece os primeiros toques, os primeiros olhares mais apaixonados, mais interessados, né? E ele tenta disfarçar, né? Ele quando der aquela rodada e tem muita gente dançando, aproveita, dá uma aproveitada. Romeu e Julieta tem isso também, né? De eles se encontrarem no meio da dança. E ele, né? Ele tá interessado, na verdade, na Rosalinda, se não me engano. Ele ainda não conheceu a Julieta. E ele não vê a hora de conseguir entrar no baile mascarada, um baile de máscaras, e tentar dançar com a Rosalinda. Tem um momento com a Rosalinda, mas de repente ele vai encontrar a Julieta e tudo muda. Então é bem interessante essa dança como esse momento do primeiro toque, do amor e tal. Bonitinho isso. Sim, legal. É bem legal. Eu tinha pensado numa coisa que me escapou. O que era? Deu um branco. Nossa, deu um super branco. Mas é interessante perceber como a dança, ela vem... tem uma parte bem de entretenimento, aquela coisa do tipo, no meio da rua tu não começa a dançar, a gente sabe que isso não acontece, né? A não ser que seja um flash mob. Tem um filme Fama, tem flash mobs. Vamos fazer um flash mob, rola um flash mob, tu não dança tudo em cima dos carros. Que depois enfim, é homenageado em La La Land, mas aí uma cena fora de contexto, não tá rolando um flash mob, simplesmente a galera sobe em cima dos carros e dança. Sim. Mas assim, tirando esses momentos que são realmente fora do padrão, é interessante perceber quando na dança ela vem em contextos em que mostra a festa de socialização. Então no Mamma Mia a dança aparece em momentos de socialização. No Das Branquelas é um momento de socialização ali também, a rixa. Ou esses filmes antigos em que, né, que agora a sociedade se reúne. Sim. Então ela tem um elemento ritualístico, mas também a sociedade, a troca da sociedade se dá por meio de dança. É uma troca importante que acontece no meio da dança, não só na fruição de dança, mas nesse de estamos numa festa, ou uma festa beneficente, ou a festa é uma festa realmente de comemoração, sei lá, de fim de ano, mas esse momento da troca, da partilha, né, da comida, do canto, da dança, e a dança tá lá. Então, isso é interessantíssimo, né, esse elemento social. Sim, lembrei agora o que eu ia falar. Na verdade, é um ator que ele atravessa vários personagens. É sobre um ator que ele atravessa vários personagens e tudo, fez vários filmes, é um ator famoso. Né? Você aí do outro lado deve conhecer, a Thalita conhece certamente. Mas outro dia eu me deparei com uma matéria falando que... E assim, uma matéria e uma gozação ao mesmo tempo, né? Falando que esse ator ele tem treinamento de dança, assim. Ele tem treinamento real oficial, ele, né, fez não sei quantos anos, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas todos os personagens dele dançam. Algum momento faz uma dancinha. Só que é sempre a mesma dancinha. Aí fizeram um gif, ele interpretando vários, né, com figurino no momento do filme, fazendo a dancinha, e é sempre a mesma dancinha. Eles zoando assim, falando, mano, esse ator tem treinamento, assim, real, porque oficial de dança. E, assim, e essa dancinha diferente que ele faz, que é o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ele tem treinamento de dança, né, dentro do arcabouço de know-how ele também é dançarino. Ele também é dançarino. E outro dia eu vi uma entrevista da família dele, o pai dele era cineasta também, dirigiu vários filmes e tudo, não sei o que lá. Mas enfim, dentro da formação dele ele tem, e fizeram a zoeira, porque era uma dancinha meio travadinha, meio fechadinha assim e tal, que ele faz, assim, ele faz no Homem de Ferro, ele faz em outros filmes e aparece tipo exatamente a mesma dança. Porque você ele não jovem, criou danças ele diferentes mais para velho, cada um dos seus tipo, personagens. exato, é tipo, esse cara que tem e faz essa dancinha, e é divertidíssimo. Mas eu acho que porque tem um lugar também da identidade, sabe? É uma dança que ele se identifica. Que na verdade é a dança dele. É a dança dele. É a dança do Robert Downey Jr. E nem meu irmão. Meu irmão, ele não tem treinamento de dança, apesar de ele ter feito algumas aulas de balé comigo e sapateado. Mas ele tem umas dancinhas que são as dancinhas dele. Se ele for pro teatro, pro palco, e dependendo do personagem, dependendo da cena, ele vai fazer aquela dancinha. Porque aquela dancinha é a dele. Sim. Não é a do treinamento ou do não treinamento. Eu também tenho as minhas dancinhas, que são as minhas dancinhas, independente do meu treinamento, né? Então, mas é engraçado, que personagens diferentes, contextos diferentes, mas ele põe ali a impressão digital do ator, né? Para além do personagem, ou para quem, não sei dizer. E aí faz a mesma dancinha. A pessoa que é super treinada faz só... Tipo, então você não é uma pessoa que sabe dançar. Assim, cheio de desenvoltura, sabida das danças. Aí só falta ser como que é, segurando o copo na mão, jogando basquete, aquelas dancinhas de balada. Se falando disso, de fazer ações, me lembra um filme muito bom, que é o Hit, Conselheiro Amoroso, com
Will Smith. Will Smith e aquele gordinho lá. Que também tem um conhecimento de dança, né? Sim. De hip hop. Mas eu acho sensacional aquela ceninha que ele tá virando pro outro, não, porque ele vai pra festa e tal, e fala, tá, agora me mostra você dançando. Eu preciso saber como é que você dança pra dar, né, dar umas dicas e tal. Aí ele faz uma dancinha e ele começa a falar, não sei o que lá, andadinha de caranguejo, ele faz não sei o que lá, pega o cotonete, limpa o ouvido e joga pra longe, pega, limpa o outro, joga pra longe. Aí o Smith olha assim, ele começa a balançar a cabeça e fala, não. Aí ele dá 2 tapas na cara dele e fala, não vai fazer isso. Nada disso, nada daquilo. Cotovelo perto do corpo, 2 pra cá, 2 pra lá. É só isso que você vai fazer. Nada de cruzar, já balançar e o cara, me ensina isso. Ele, não, você não vai fazer nada disso. Não, comportadinho. Porque essa questão da dança, a gente zoa com essas danças de balada, né, de fugindo no basquete e tal, mas existem danças de fato que vêm com esse tipo de narrativa. Aí me fez lembrar assim, só por uma questão de curiosidade importantíssima. O dance hall, né, ele é feito assim. Então tem a dança do tipo cheirando o sovaco pra ver se tá cheiroso. E é um movimento que tá na dança. E esse é o nome do passo. Da mesma forma como a gente tem glissade, GT, tombé pas de bourrée, no balé clássico, em outras danças, tem isso. Tem o lavando, né, os Países Baixos. Tem o se preparando para o ato final. Enfim, os passos são realmente pique esses de balada, mas eles compõem depois, né, com toda uma... Aí ganham a camada de abstração, mas eles nascem desse lugar mesmo, a dança toda. Mas isso... É bem interessante. Mas isso do movimento, que é aquela coisa que a gente tava falando da Pina Bausch, lá né? atrás, carregando os baldes. Vindo, porque lá é um lugar mais literal, aqui já com uma pequena releitura, mas, por exemplo, o Neguinho, né, B-Boy Neguinho, do breaking, uma das dicas que ele dá pra quando você vai investigar movimento, vai pensar, você fala, você não sabe o que fazer, começa a trazer referências do movimento do cotidiano, como, sei lá, lavar o cabelo, então, sobe aqui, aí, sei lá, você vira o corpo, faz isso, faz aquilo. Isso faz, essa coisa de estudar os gestos do cotidiano faz parte, tem feito parte dos estudos contemporâneos. A gente vê a modernidade fazendo isso, né? A contemporaneidade fazendo isso em palco, né? Mas essa coisa faz parte das culturas afro na raiz, muito antes dos modernos fazerem. Eu tô aqui girando, né? Muito antes dos modernos colocarem isso em cena e colocar isso como matemática, andar no palco, fazer tal coisa. Muito antes disso, dos modernos e contemporâneos e pós-modernos, etc, fazerem isso já faz parte do elemento da dança afro, né? Realmente trabalha cotidiano. Por quê? Porque lá atrás, por exemplo, aqui, quando eles faziam as danças dos orixás, cultura iorubá, entendeu? Não só aqui falando de Brasil, mas dos países da América Latina que tem essa tradição que vem com a diáspora negra, e mesmo os países de origem lá na Nigéria e tal, os orixás, as danças deles são todas danças do tipo de coisa que eles fazem. Esse orixá, ele é guerreiro, então os movimentos de um guerreiro compõem a dança. Esse orixá é das águas, então mover as águas com a mão, como se estivesse mexendo com a mão, faz parte. E esses movimentos foram sendo traduzidos nos movimentos que a gente enxerga hoje no hip hop, que a gente até vê no break, que a gente vê em outras danças no próprio dance hall. E aí é interessante que nesse período de quarentena em 2020, teve um tempo que eu fiz umas aulas que foram propostas pela Camille A. Brown, que é uma grande coreógrafa, afro-estadunidense, realmente norte-americana, afrodescendente, e ela fez um projeto que ela ganhou prêmio, aliás, com esse projeto. Ela fez esse projeto ao longo dos anos 2020, ela ganhou prêmio, por isso ela foi reconhecida, que era assim, Social Dance for Social Distance. Então, danças sociais para distâncias sociais, para distância social. Social Dances for Social Distance. E nessa ela convidou bailarinos da companhia dela, ou pessoas com quem ela trabalhou, para trabalhar algum tipo de dança social, né? Seja fazendo a ligação direta com a manifestação afrodiaspórica, seja falando trazendo repertórios de coisas que a Camille Brown coreografou, mas que vieram de danças sociais. E aí eu fiz algumas das aulas. Então algumas eram aulas de, sei lá, um tipo, olha, essa aqui é a dança que se fazia no Bronx, essa aqui é a dança que se fazia em Nova Orleans em tal ano, ou essa dança aqui é um trecho do repertório dela que ela tirou dessa dança. Olha, essa dança é uma de origem afrodiaspórica que a gente fazia que os nossos ancestrais faziam nos campos. E aí tinham várias danças sociais de várias épocas e cada vez era um artista fazendo.
E parte dessas danças era pensa no gesto. Aqui a gente pegou do chão e olhou, pegou não sei o que. Então essa imagem do gesto cotidiano vinha assim aos montes, como parte do vocabulário daquelas danças sociais e do vocabulário dela de palco. Ela ganhou um prêmio por causa disso. Então, além dessa Social Dances for Social Distance, ela também fez de uma série de palestras para educar as pessoas sobre as questões das danças afrodiaspóricas, de origem ameríndia. Então, mas foi incrível, porque é justamente isso, a gente zoa e faz mas é a origem das danças sociais como um todo, principalmente de matrizes africanas. E aí é muito legal, realmente pega não sei o que, e aí a gente pegou e não sei o que, viu não sei o que, e aí eram esse vocabulário aparecer na boca dos artistas pra gente chegar na qualidade expressiva no movimento que eles estavam propondo. Eu achei o máximo, então super pertinente realmente, né? Isso aí, é bem assim, é bem legal mesmo. Essa coisa de trazer o movimento, né? Do cotidiano e ele vai ressignificado. Seja pra brincadeira, pro ritual, pra festa, né? Pras rodas, seja pra colocá-lo no palco, né? Sim. Mas eu lembro, assim, de novo, quando eu tava com o pessoal do Boss, a gente ia nas baladas, assim, a gente fazia rodinha de dança. E porque, assim, a gente passou o dia treinando break, entendeu? A gente ia pra balada, a gente não dançava break na balada. Ainda mais em balada japa, que tipo, não era o que a maioria das pessoas fazia. Mas quando a gente ia e ficava fazer uma rodinha nossa, ok, às vezes rolava um break a mais quando a galera ainda tava animada. Mas normalmente eram dancinhas de zoeira assim, nesse naipe, entendeu? Cada um tinha que inventar uma dança pra todo mundo copiar, só que tinha que ser uma dança fácil, mas que... E aí, da onde que você vai tirar? A gente tirava exatamente desses movimentos do cotidiano, né? Da onde você vai inventar alguma coisa. Normalmente pegava uma referência assim, porque era um movimento que todo mundo provavelmente já fez alguma vez na vida, né? Sei lá, pegar uma bacia e mexer, fazer, né? Sei lá, fazendo uma receita, cozinhando alguma coisa, virando coisa no fogão, sei lá, entendeu? Então, é bastante útil nesse aspecto social dele também, né? É que você trouxe esse aspecto de que eram danças sociais, porque acontecia nesse contexto. Porque a pessoa, né, se identifica, troca. Ela consegue ler aquele movimento, então ela se sente parte, ela consegue acrescentar coisa ali. Sim. É muito o universo da criança e também de quando a gente danças gestuais, né? Danças que tem muito... que o axé trouxe bastante também, porque ele é afrodiaspórico, mas, né, de olha a onda, e faz ondinha com a mão, e faz gestos, e danças que tem gestos, né, que traz o gesto, porque o movimento cotidiano é gesto. Então, porque gesto não é só o que acontece com as mãos, ok, tem uma linha conceitual de que o gesto é o que acontece com a mão, com o rosto, mas todo o movimento cotidiano, ele é gesto porque ele é entendido, ele é lido, né, então, isso é bem legal, e quando acontece isso nos filmes é bem interessante. Bem bacana. Bem bacana. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, é um filme, mas também é um filme meio documentário, que é aquele da... qual que era o nome dela? Da Isadora Duncan. Sim. Porque eu tava pensando sobre essas danças mais antigas, né? Que às vezes a gente não tem muita referência e não acontece muito em filmes, né? Porque aí pega um filme desses antigos, dificilmente eles vão colocar a dança porque não tem muito registro. Como será que essa galera se movimentava? Sei lá, se assistir Gladiador e tudo, tem momentos de festas. E o máximo é a galera fazendo um trenzinho da alegria, né? É tipo um trenzinho da alegria, só que com aquela roupa. E fazendo assim. Mas é interessante, né, quando pensa nesse lugar dela, de que ela faz essa viagem, vai visitar esses lugares, ela não vê essas danças acontecendo. As danças gregas, né? Porque ela se baseia dentro de um imaginário que seriam as danças exato, gregas. E místico, né, do coisa. Porque aí tem a sua prima Raquel que foi fazer danças gregas e tudo. Exato, e danças sociais gregas. E que tem todo um conhecimento, todo um estudo, vários tipos de danças gregas. Exato. E você vê que são coisas totalmente diferentes, né? Porque ali ela teve um imaginário de como seria essa dança grega, mas dentro do lugar do Olimpo, dos deuses, né? Sim. Então ela se permitiu nisso. Ela enquanto as danças gregas são danças sociais que se dançam e tal. Danças folclóricas, étnicas, as pessoas chamam, apesar desses nomes serem um pouco problemáticos. Ok. Porque aí eu tava lembrando desse lugar, né? Que você falou lá do Fantasia, que tem esse lugar do Olimpo. Sim. E que ali também é imaginado, mas ele é imaginado já com a estética dos personagens, né? Do fauno, da coisa. Então aquilo corrobora ele dá um sustento, né? Enquanto que a Isadora, ela foi na imaginação dela e reproduzindo um corpo que é humano, né? Como seria essa dança
assim, né? Sim. Então é bem interessante, eu acho que é um filme assim, e também contando a história dela e todo dela como artista, né? Todo esse lugar que é bastante interessante de se pensar também. E aí também, sem descolar também da possibilidade de quais danças ainda existem que a gente pode olhar e ver que mas tem coisas que são bem mais assim, quadradinho, mais 7 8 que nem todas as outras danças, porque faz parte da sociedade, né? Exato. Acho que é um lugar social muito grande, mais do que esse lugar artístico e imaginativo que ela trouxe, né? Uhum. É claro que tem, mesmo que seja social, ele tem uma função artística, mas o primeiro, né? O lugar primeiro dele, né? O que ele precisa servir primeiro é o lugar social. Né? Exato. Isso é bem lugar. Legal. Ficou estranha a palavra, né? É. Não foi nem lugar, nem legal. Ficou bem legal. Bem legal. É um lugar bem legal. Ficou bem Isso. legal. Bem legal é um lugar bem legal. Aprendeu? Tá? Dicionário da Thalita. Ai, meu Deus. Nossa, tem vários filmes. Se for, eu já ia ficar, tipo, a vida aqui falando Sim, a dos vida. filmes. Mas, se você fosse escolher um hoje, assim, do tipo, eu quero levar esse aqui, se eu fosse cair numa ilha deserta, Ai, sempre a tal da ilha deserta. Nunca A tal ninguém da viu ilha... a tal da Ilha Deserta, mas é a Não tal tem da- nada, mas tem uma maquininha de DVD e uma televisão pra você assistir um filme que tenha dança. Qual filme você leva? Uau. Pretty hard isso. Bem difícil, né? Enquanto você pensa, eu vou falar de um filme que eu gosto muito também. Ok. Que é o Cantando na Chuva. Cantando na Singing Chuva é in the Rain é ótimo. maravilhoso. Eu gosto de Um Dia em Nova York também. Acho Um Dia em Nova York, cenas Um Dia de em Nova York é dança, muito as cenas bom. de dança de Um Dia em Nova York que são incríveis. Chicago é muito legal. É que o Moulin Dançando Rouge é na muito Chuva, legal. eu gosto muito da história como um todo. Sim. E das amarrações. Das danças onde elas estão amarradas me são bastante prazerosas. Sim. Moses! Esse é um dos melhores. Porque isso tudo do Gene Kelly. E mesmo aquele Uma Noite em Paris. É Uma Noite em Paris? Ou é Sinfonia em Paris? Sinfonia em Paris. Nossa, aquele lá é brilhante. Porque Sinfonia ele não em Paris. sapateia naquele. Acho que tem um número sapateado. Ele faz dança moderna ali. É maravilhoso. Esse é maravilhoso. Em termos de dança. Mas como amarração, eu ainda acho o Cantando na Chuva Não, Cantando na mais... Chuva é uma história bem amarrada. Muito bem amarrado. O de Nova York é divertidíssimo, não é uma Sim, história sim. muito profunda. As cenas de dança de lá são incríveis. Elas Sim, me sim, influenciaram sim. muito, aquelas cenas de Um Dia em Nova York. Eu não saberia dizer qual filme eu levaria. Talvez eu levaria Fantasia por causa de que tem muita música e muita trilha sonora. E aí é mais abstrato. Não sei. Muito difícil. Eu acho que eu levaria talvez o espetáculo de dança, o Cloud Gate. Alguma coisa desse tipo, talvez. Eu realmente não sei dizer. Mas de filme é difícil, né? De filme é muito difícil. Ia ter momentos que eu queria uma coisa mais Asian. Eu lembrei de Memórias de uma Geisha, também tem cenas de dança, né? De outros Porque tipos. tem essas danças Sei. que são construídas, né? Porque assim, o que é legal, por exemplo, da história lá do Ela Dança Eu Danço, ou dessas urbanas, ou dessas que tem essa jornada, que é justamente esse caminho, né? Da pessoa, da evolução, do aprendizado e do acúmulo para se chegar lá. Outros, como o do Coringa, é um momento de pura êxtase e Exato. explosão de sensações, de Sentidos. sentidos, de emoção, né? E tem outros que, assim, qualidade técnica lá no alto, que é, por exemplo, esse Cantando na Chuva, esses do Gene Kelly, enfim, Sim. todos esses outros musicais que West já Side tem... Story West e Side tal. Story. Tem um trabalho, assim, pesado já disso, né? Então, O West Side E Story, tem- aliás, é muito legal, minha gente, porque tem a cena do estacionamento dos carros. E isso vai ser homenageado pelo Michael Jackson no clipe Bad. Tá? É bem legal, é bacana saber. Muito Importante bom, saber. Muito bom, isso aí. Aliás, o Porque- Michael Jackson fez isso direto, gente. Ele fica homenageando filmes antigos o tempo todo. Sim. É fantástico. Mas o que eu ia falar também é que outra coisa que é muito legal é, por exemplo, Aladdin, entendeu? Tanto Sim. o desenho quanto o live action que Exato, fizeram. e o Will Porque- Smith arrasando. Exato, eles... Porque assim, primeiro que no lugar do desenho ele já tem a possibilidade além do que o corpo humano é capaz de fazer. Hoje em dia com CG também apresentam coisas, mas tem coisa que você fica meio... Você não consegue fazer um pacto com com o público que nem você faz com o desenho. Que é, por exemplo, o gênio, ele girando assim as pernas como se estivesse fazendo um headspin, mas tipo, o tronco todo tá parado. Em vez de estar girando em cima da cabeça, é o quadril que tá girando em volta do eixo, né? Sim. Então esses pactos são muito interessantes e trazem possibilidades para além Sim. do corpo humano, ainda que no CG fazendo coisas mirabolantes. Só que se acontecesse isso com uma pessoa que tá com uma cara muito real, muito verdadeira, você ia ficar meio tipo, mano,
o cara quebrou aí a coluna, entendeu? Tipo, o cara tá quebrado. Sim. Alguma coisa errada, né? Você me fez lembrar, na verdade, de coisas completamente opostas, mas de filmes de dança que são um pouco mais assim, de histórias verídicas. Como, por exemplo, Corvo Branco, que é da história do Nureyev, ou O Último Bailarino de Mao, Nossa, O também Último Bailarino de Mao é bem interessantíssimo bom, para bem saber a bom. história da pessoa. Tem aquele do deserto, também é uma história verídica. Né? É uma história verídica também, né? Também, baseado em Que é Desert Dance, né? Acho que foi, não sei se foi Bailarino do Deserto, como é que ficou em português. Não lembro se bailarino, dançarino do deserto. E tal. Sei, Então, é essas são histórias verídicas de pessoas que dançaram, que dançam. Também é muito legal isso, muito legal. E ver por que a dança apareceu na vida da pessoa, como a coisa se deu. Isso é interessantíssimo. Então, tem uma coisa bacana de dança. Agora, o que é importante, ok. No caso desses que a gente falou aqui por último, são biografias. Então, beleza, são biografias. Mas, o restante, que é tudo ficção, a gente também tem que lembrar que é ficção. Não? Então, Sim. alguns, ok, são ficção, mas o tipo de contexto ali apresentado em que a dança aparece é ok, tipo Orgulho e Preconceito. Realmente, eles faziam esses tipos de baile, blá, blá, blá. Ok, o contexto ali é bem real, né? O tipo de dança social que acontecia, e ok. Mas o que eu tô querendo dizer com ficção é que às vezes filmes que tem campeonatos, filmes que tem histórias de terror, filme que nem agora essa série aí, O Preço da Perfeição, né? Sim. Pretty Little Things, eu acho que foi em inglês. A gente tem que lembrar que é ficção. E que isso está mostrando, às vezes, principalmente quando se passa no mundo da dança, mundo da competição, mundo do treino, mundo do estudo, que nem Cisne Negro. Esses filmes que se passam no mundo da dança, como profissão, são ficção. A não ser que seja um filme de biografia. São ficção. Sim. Então, é uma história inventada. Exato. Ai, mas nossa, o mundo deve ser cruel. Não, ok, existem elementos, né? Porque a gente não tira nada vem do nada, né? Então, às vezes, sei lá, um coreógrafo abusivo, realmente existem coreógrafos abusivos, espaços em que as pessoas sofrem bullying, realmente isso acontece ou aconteceu. Sim. Rivalidades que vão até Rivalidades que vão até extremos. Mas isso não é lei, isso não é regra. Isso tem sido altamente denunciado nos dias de hoje. Então, a gente tem que olhar e falar, calma aí. Ficção, isso é uma história. Se ela colabora pro crescimento da área, não vamos entrar nesse julgamento de valores. Não. Porque é assim, a gente pode falar, algumas coisas são verdadeiros desserviços à área. Sim, por um lado, algumas coisas, se a gente olhar, nossa, que desserviço. Por outro, gente, as pessoas têm que ter liberdade de fazer suas criações artísticas. Você já pode, esse tipo de criação é um serviço para a área, não pode fazer. Aí é problemático, entendeu? Então, é assim, o importante que a gente tem que galgar não é talvez cortar as pernas das criações de ficção, das criações artísticas, mas promover mais documentários que esses documentários sejam acessíveis ao público, que o público tenha acesso a documentários, a palestras, a making-offs, a vídeos, a aulas. Se as pessoas tiverem acesso ao fazer verdadeiro, as ficções não vão atrapalhar. Elas permanecerão como ficção e terão seu lugar de crédito, né? Porque assim, você podar a ficção, né, em prol de não causar desserviço também é zoada, né? As pessoas têm que ter liberdade de criar. Na verdade, tem que acrescentar informação, né? Exato, eu falei, né? Veicular documentários, making-offs, entrevistas. Veicular mais como a coisa é feita, como a área, como trabalha e tal, pra desmistificar algumas coisas e as pessoas começarem a ser educadas a entender o que é ficção, pura criação, como esse seriado que tá aí no Netflix, e o que é o de fato, entendeu? Inclusive quando no de fato acontece alguma coisa severa que precisa ser denunciada, né, como casos de abuso e afins. Então, mas é só para que a gente precisa falar isso, né? Senão é importante. Não totalmente ligado a essa questão da dança, mas você falando isso me lembrou daquela questão em relação àquela obra da Disney, que é o Canções do Sul, que você me falou. Sim. Porque ele tem músicas maravilhosas, muito bacanas, composições muito legais. Só que é um desenho que a história toda se passa, né, nesse contexto em que retrata um pouco mais desse lugar da escravidão e com uma certa leveza demais, como se o negro estivesse super feliz de ser escravo e ter um senhor sobre ele. E aí, por fim, enfim, acabou sendo proibido, saiu de vários lugares e você praticamente não encontra registros dele, né? Exato. Na verdade, ele estava no Disney, ele cogitaram, né, se ele ia entrar no Disney Plus sim ou não, e a Disney falou ele não vai entrar, por causa do tipo de imagem que ele veicula. Agora, tem coisas problemáticas, porque eu não sei se é no Canções do Sul
ou se é no outro filme que, por exemplo, não colocaram... Eu acho que Canções do Soul é algo... Eu não vou saber, é melhor eu não afirmar. Mas um filme que foi proibido de ser veiculado porque retrata negros super felizes com os seus senhores, suas senhas soberanas, né? Enfim, mas a atriz negra que fez o filme ganhou prêmio por aquele filme. Então, peraí, apesar de todos os pesares, ali tem uma pessoa que labutou, entendeu? Sim. Que labutou entrar dentro do mundo hollywoodiano e deixou a sua marca e ganhou um prêmio. Ainda que o papel dela tenha sido de alguém dentro de uma casa, gente, essa pessoa, ela não pode ser desmerecida pelo prêmio dela. Ainda que tenha trocentos equívocos. Pô, é uma negra que venceu. Sim, e o que, devia ser reconhecido. o que eu ia falar é que, apesar do... É que é bastante complicado. Eu entendo a dificuldade em lidar com isso, né? De que, mas é um discurso, por exemplo, racista. É um discurso que vai ensinar as pessoas de que não, estava tudo bem. Mas... talvez tivesse que ir exatamente nesse lugar de acrescentar informação, porque senão você começa a proibir tudo que foi uma produção racista, digamos assim, e daqui a pouco não tem registro de produções racistas e parece que o mundo nunca foi racista. Exato, como por exemplo, tem pessoas que negam hoje o Holocausto, como se não, isso não acontecesse, isso é lenda hollywoodiana, isso é lenda desses criadores. Então assim, o que eu penso? Eu penso o seguinte, representatividade é importante? Sim, produzam coisas novas, produzam filmes, obras de arte, visuais, cinematográficas, de dança, de música, em que haja representatividade. Sim. Eduquem as pessoas e deixem esses filmes ali também disponíveis. Sim. Para que haja educação. Sim. Põe o filme ali, faz como é que fala? Uma análise. Não, warning, sabe aquele, disclaimer, né? Um disclaimer inicial. Como é que é o nome disso em português? Disclaimer. Eu babei? Babou. Sorry. Um disclaimer inicial, né? Tipo um warning, um aviso no começo. Este filme foi feito... Hoje nós, da Disney, sei lá, não compactuamos com as ideias... Deixamos o registro aqui por causa disso, para... Aprecie a obra daquilo que ela tem esse valor e ponham-se a refletir sobre... Sabe assim, faz um disclaimer. Por quê? Porque essas obras, tal como o filme do Chaplin, né? Dos tempos modernos... O que fazem com o filme do Chaplin? Pegam e colocam na universidade pra gente ficar analisando, certo? Sobre os tempos, sobre a marketing, propaganda, né? Jogaram fora todos os filmes que o nazismo fez? Não, os filmes feitos pelos nazistas ainda existem. Você pode assistir pra quê? Pra virar nazista? Não, você pode assistir pra ver como é que a estratégia de propaganda, de marketing era usada pra convencer as pessoas e perceber, entendeu? Sim. Então, as obras de arte, elas refletem o seu tempo. Como é que a gente vai ter um pensamento crítico se a gente anular a história? O pensamento crítico vem não só com a análise do contexto, mas a luz da história que veio antes. Sim. E projetando o que virá. É assim que a gente desenvolve o pensamento crítico. Aí você anula a história. Aí não dá. Aí não dá pra fazer, não dá pra tapar a sua companheira. Não tapa a sua companheira, deixa a coisa ser como ela era. Você cria uma falsa memória, né? Exato. Entendeu? Então, por exemplo, Hegel, filósofo, super racista. Mas é importante que a gente que tem ali, pra ver que ele era assim, pra que haja crítica. Senão, cria um mundo da margarina, entendeu? O mundo é uma margarina, né? Comercial de margarina, né? Lindo e maravilhoso. Não, gente, presta atenção, isso aconteceu. Então, é que nem o Dumbo. O Dumbo foi liberado, eu acho, pelo Disney Plus. Eles fizeram um tipo de disclaimer. Porque no Dumbo tem o Jim Crow, tem os corvos Sim. que cantam jazz e que ensinam o Dumbo a voar. Sim. E esses corvos, eles eram... O que acontece com corvos? Eles têm cada um seu nome, mas eles são uma alusão ao porquê? Porque existia uma lei chamada Lei Jim Crow. Sim. Que o Jim seria o negro, o nome do negro, e Crow, corvo. E corvos são negros, né? Os corvos são pássaros negros. Então você coloca num desenho animado corvos negros ensinando jazz. Cantando jazz. Exato. Ensinando o Dumbo a voar, né? Apesar dos pesares. E aí do tipo... a referência à lei que limitava o acesso dos negros a determinados lugares e tal, que é a lei Jim Crow... É óbvio, entendeu? É uma referência. Sim. Por que você botou corvos negros pra representarem cantando jazz? Se isso aí não é um bando de negro cantando jazz, ensinando o Dumbo, que é um elefante com orelha, entendeu? Que sofre bullying, entendeu? Então, assim, é bem problemático. Tem um lado interessante, que a gente pode fazer uma análise, mas também é problemático. Mas é que na minha perspectiva é justamente assim, ele é importante, pra mostrar que aconteceu. E tem esse ponto de vista. E 2, é a mesma coisa que... É porque assim...
Esse é o meu ponto de vista como asiático que cresceu no Brasil, um taiwanês que cresceu no Brasil sendo chamado japonês a vida toda. Preconceito existe para tudo que é lado, entendeu? Sim. E eu acho que faz parte apresentar nos lugares, entendeu? Sim, então, eu tô falando do problema... Eu acho até, tipo, muito mais valioso que tenha, pra, tipo, olha só o registro, até que ponto chegamos, entendeu? Olha, não, eu acho também importante isso. Eu tô falando que é problemático por causa disso, mas está lá disponível. Que bom que está disponível. Sim. Porque você, pai e mãe, ou você, professor de dança, ou você simplesmente pessoa que dança, quer compartilhar dança com seus amigos, suas amigas, vai lá, assiste, vê o que é bom do desenho, porque tem coisas maravilhosas. A ideia da relação da mãe e filho, que aparece entre todos os animais, é belíssima. Então tem coisas incríveis no desenho. E tem essas coisas que é incrível, porque a cena é muito legal, mas, pô, por que foi feito assim? É um gancho pra você fazer uma discussão, é um gancho pra você educar os seus filhos, é um gancho pra criar Sim. empatia, pra poder ter análise histórica, pra que a gente tenha a preservação da memória. Então, o desenho, ainda que haja equívoco, é uma preservação de memória. Opa. Ali tá a preservação da memória da lei Jim Crow, de uma lei que negava alguns direitos aos negros. Sim. E tá num desenho da Disney, que é super, o mundo mágico da fantasia lindo e maravilhoso, e tá lá. E a mesma coisa Canções do Sul. Tá lá, entendeu? É pra não ser negado que um dia a Disney, de alguma forma ou de outra, inocente ou não, compactou com isso. Ou colocou isso na mesa. E aí, foi interessante que fez ou que não fez? Sim. Por que não se botou numa militância? Por que se botou daquele jeito? E quando é que a Disney entrou dentro do lugar da militância? Opa, não queremos fazer isso. Né? Quando é que ela mudou o discurso dela? Então, isso é importante, porque a arte existe para a preservação da memória, inclusive quando ela está equivocada. Sim. Então, quantos artistas fizeram obras extremamente racistas, mas é importante porque isso é a preservação da memória. O artista está lá para preservar a memória e às vezes ele preserva a memória pelo equívoco, né? Isso quando algumas obras de arte não são realmente a denúncia, como eu já falei aqui, eu acho que eu já cheguei a contar sobre o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, que está em primeira pessoa e é a voz do coronel. O personagem principal é o vilão. E você fica horrorizado, mas é uma maneira que Graciliano Ramos encontrou para denunciar a questão dos coronéis, o abuso que existe e tal, desse tipo de sistema principalmente presente no Nordeste e tal. Então, a arte tem dessas. E o que a gente precisa fazer é produzir para que haja representatividade, produzir mais e estabelecer o diálogo. E não simplesmente tapar, porque senão vai dar louquinho, neguinho falando que nunca aconteceu. Olha, nunca aconteceu escravidão nesse país, nunca aconteceu escravidão nos Estados Unidos. Por exemplo, filmes em que não eram asiáticos que faziam os papéis dos asiáticos, eram brancos que se disfarçavam de asiáticos. Tem o blackface, mas tinha o Asian face. Tem um filme famoso, que é o Bonequinho de Luxo, agora eu não sei, mas é com a Audrey Hepburn. E tem um personagem asiático. Ele não é um asiático, era um branco que fazia asiático. Hoje ele se arrepende muito porque ele fazia. Mas é porque não pode botar asiático no filme. Então aquela coisa caricata, do bem tocinho, com o olhinho espremidinho e óculos, é esse tipo que aparece, entendeu? E essa era a representação de Japs que tinha. Então, assim, Japs, China, enfim. E problemático. Vamos acabar com o filme? Não, deixa ali pra poder haver a crítica. Exato. Senão não tem como, Sim. senão não vai pra frente. Pois é. Isso também é importantíssimo de ser considerado. Yep. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí dá todo um outro episódio. Episódio. Só pra falar disso. Mas é que eu achei que valia a pena fazer esse São adendo. essas notas, né? São os nossos porque apêndices. Os apêndices que duram bastante. Que duram tanto quanto teve o episódio. O episódio teve o tanto. E o apêndice é o mesmo tanto. Se eu comprei seu livro, o apêndice é um tanto assim a mais que o livro, né? 3 vezes o livro. O apêndice. Parece a Constituição Brasileira, né? Constituição Brasileira, o apêndice da Constituição Brasileira, o a mais, o adendo. Apendicite, né? É daí que e vem aí? a sobra a mais que tô Exato. brincando. Ai. Mas muito bom, muito Isso bom. aí. Você Vá decidiu? atrás! Não decidi, não vou decidir, me recuso a decidir. Certo. Falei que provavelmente, talvez hoje eu seria na vibe fantasia, ou algum que tenha muito jazz. Tipo, West Side Story tem bastante, mas não que seja bem jazzístico, sei lá. Talvez eu fosse pra essa vibe, não tenho muita certeza. Sinfonia em Paris é bastante legal. Não sei, não quero decidir, não quero. Sinfonia em Paris, que a gente tem um Blu-ray com todos os extras que com ele tem. todos os vai. extras, vai dar pra ficar Pronto. bastante tempo ali assistindo. E quem sabe... Como é que é? O meu momento náufrago, que é o nome do filme? Sim, com... Wilson, quem sabe? Vai ser com o seu DVD, você vai jogar o DVD. Wilson! Exato.
Ai, ai. Mas assim, você que tá ouvindo aí, vá atrás desses filmes. Se você não Faz assistiu pausa, algum, anota aí o nome, joga no Google. Mesmo se você escrever errado, o Google sempre acerta. sim. Diferente do Spotify. Compartilha com a gente O Google também qual sempre que acerta. você gosta, qual que você acha muito interessante, que vem na sua Isso, cabeça, escreve aí, porquê, manda né? pra gente. Manda pra gente também. É os porquês, filmes que tem dança, filmes que são de dança, filmes que são biografias, enfim. Sobre dança. Sobre ou dança. que tem dança, alguma dança muito marcante. E Tem aquela dancinha, é que agora já estamos encerrando, mas eu lembrei que tem a dancinha do Homem-Aranha. Sim. A dancinha quando ele fica do mal e tal. Aí tem aquela Sim. dancinha dele com aquela roupinha preta, do Tobey Maguire. Sim, sim. Que tem meme, né? Tem meme, tem gif, enfim. Divertidíssimo. Divertidíssimo. É isso aí. Não, eu lembrei de vários. Os hobbits dançando em cima da mesa. Eu lembrei de vários. Hobbits é muito bom. Hobbits, Sim, dançando em cima da mesa. Eles também têm toda uma dança ali. Sim, bem bom, bem bom. Bem bom. Isso aí. Espero que você aí do outro lado tenha gostado também. Yup. Tenha sido proveitoso pra você, né? É divertido pensar essas coisas, mas Ver como a Você- dança está presente. Exato. Muito presente. muito presente. E como essas coisas também influenciam, né, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né? Ou vice-versa. Exato. Isso aí. Muito bom. Muito bom, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. E até a próxima. Ah, não se esqueça. Uhum. Segue a gente aí no YouTube, né? Curte. É curte que fala? O vídeo em si você tem que curtir. Sim. E seguir, se inscrever? Tem que se Ah, inscrever. isso. Sim, eu não... Cada lugar tem um verbo diferente, né? Então se inscreve no canal do YouTube, que a gente Sim. tá, né, liberando as coisas por lá. Continua escutando a gente também aqui no podcast. Né? E Yes. vem junto, deixa seus comentários. A gente tem a nossa página no taconcept.com, sempre sai coisa lá, fica ligado nas novidades que virão. E é isso. Acho que é isso, né? Acho que sim. Agora sim, pode se decidir. Valeu, tchau, gente. Valeu, beijo, gente. Tchau e até a próxima. Beijo! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.